Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde de hoje fala sobre alimentação saudável. Seja por estética ou por um tratamento médico, buscar mudança é fundamental. A moda que se espalha pelas redes sociais, as garotas fitness exibem um novo estilo de vida e esse comportamento já faz a cabeça das cearenses. A gente fala também da alimentação saudável que visa um tratamento médico. Os pacientes diabéticos e hipertensos precisam seguir a dieta. E os orgânicos, alimentos mais naturais e sem agrotóxicos que começam a chegar na mesa dos cearenses. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Olá! A moda saudável tomou conta das redes sociais. É comum ver pessoas que aderiram à alimentação mais saudável e postar tudo na internet. Nós vamos conhecer a história de uma publicitária que aderiu a esse estilo de vida das garotas fitness. O resultado, perdeu 12 quilos em um ano. Postar fotos de uma alimentação mais saudável e atividades físicas na internet tornou-se uma febre. A moda divide opiniões. Tem gente que vai aqui na academia e no meio do exercício físico fica tirando foto. Às vezes você quer revezar com ela e não consegue, porque ela fica tirando foto, postando na hora. Você tira, quando chegar em casa, aí posta. Eu acho que depende de cada um, tá certo? Realmente demonstrar, né? Eu acho que incentiva outras pessoas, né, a fazerem também, né? Eu acho muito legal. Eu não gostava muito de malhar, mas por conta das redes sociais, muitas pessoas colocando foto de malhação, de comida saudável, eu passei a me motivar mais a vir à academia. É muito legal também, as pessoas tiram foto da alimentação, da refeição. Ah, o que eu estou comendo antes de treinar, o que eu estou comendo depois do treino. Aí você fica vendo, ele está colocando isso e isso na dieta, ele está treinando desse jeito. Então é legal para você motivar e ver como é que alguém profissional treina. Emagrecer fazia parte dos planos de Mariana Marques há muito tempo. A motivação veio das redes sociais. É uma tendência as pessoas compartilharem seus projetos de vida saudável, né? Então isso envolve alimentação, isso envolve atividade física, isso envolve uma série de cuidados com o corpo, com a mente. Então existe essa tendência clara, parte da minha motivação veio daí, então eu resolvi fazer um perfil também para ser uma dessas pessoas a tentar compartilhar esse projeto. Eu costumo postar pelo menos 5, 6 vezes ao dia, né? Eu escolho postar coisas que têm a ver com aquele universo. Eu prefiro compartilhar coisas sobre alimentação e sobre atividade física. Hoje a Mariana acorda mais cedo e tem mais disposição. As atividades físicas acontecem 5 vezes por semana neste cenário que ajuda bastante na motivação. Ela alterna o nado com os exercícios na areia. É o novo estilo de vida que ela adotou há quase um ano e que pretende continuar por muito tempo. Ela conta que abriu mão da carne vermelha, do açúcar e das gorduras saturadas. A mudança na alimentação também diminuiu a ansiedade. Já perdi 12 quilos, eu acho que já foi uma mudança bem radical, mas tem sempre uma coisa ou outra que a gente quer ajustar, né? São os ajustes finais, o acabamento. Eu acho que mais uns 3 quilinhos, assim, resolve. Segundo a publicitária, os perfis das garotas fitness fazem mais sucesso na rede que as blogueiras de moda. Carol Bufara e Gabriela Pugliese são os exemplos mais conhecidos. Esse educador físico alerta: o bom exemplo que se pulveriza na internet tem seus benefícios, mas também pode trazer outras consequências. Às vezes as pessoas pegam essas fotos que batem em academia, às vezes seguem uma pessoa que treina muito e acabam querendo fazer o mesmo tipo de exercício que ela faz, mas ela tem que lembrar que ela tem que fazer um exercício específico para ela e não exatamente o exercício que faz bem para aquela pessoa vai fazer bem para ela. Ela sempre tem que procurar assim, a orientação de um profissional para fazer a melhor coisa específica para o objetivo dela. E a gente trouxe a profissional aqui para o estúdio. A nutricionista, a doutora Georgia, está aqui com a gente.
Como é que a gente pode pegar todas essas informações que a gente tem na internet e usar de maneira positiva? É um estímulo, né? Com certeza, Marina. A gente vê hoje que muitas pessoas estão aderindo a uma alimentação saudável de acordo com essa grande explosão, né, das redes sociais. Tanto blogs como as redes sociais mais comuns de bate-papo e conversa. Mas, assim, o lado positivo é o estímulo. A gente tem que ter sempre isso como estímulo. E não como motivo de você seguir exatamente o que aquela pessoa postou, né? A gente vê, por exemplo, a Mariana, que trabalhou aqui com a gente na TV O Povo também, falando sobre essa mudança de rotina, né? Alguém que é publicitário, que é jornalista, tem uma rotina tão atribulada quanto a minha, consegue acordar, por exemplo, às 5, às 4 da manhã para ir para uma atividade, né? Você vê, isso é possível, eu também posso fazer isso. Exato, o lado bom é esse, mas não que eu tenha que fazer exatamente os mesmos exercícios, porque a gente sabe que uma alimentação, a gente não pode simplesmente cortar esse ou aquele alimento. Quando eu me privo de algum alimento, eu tenho que ter uma orientação de um profissional para que isso não gere um problema como anemia, né? Como uma perda muscular. Então, assim, essa reeducação alimentar tem que ser feita com orientação, bem como os exercícios, né? Uma ginástica funcional, como a gente pode observar agora. Então, assim, tudo isso associado com profissionais, com avaliação médica, né? Às vezes a pessoa tem um problema cardíaco, ou tem um problema respiratório e não sabe. Então, tem que ter adequação para o perfil, né, da pessoa. Então, não dá para eu fazer, por exemplo, eu soube aí na reportagem que a Mariana cortou a carne vermelha, o açúcar, né? Não dá para eu chegar lá em casa, a partir de hoje também vou fazer a mesma coisa. Não dá, por exemplo, para cortar todas as gorduras, Marina, porque tem algumas vitaminas que são lipossolúveis. Elas dependem da gordura para serem absorvidas. Então, eu não posso cortar a gordura da minha vida. Eu tenho que saber que gordura que eu vou adicionar na minha alimentação, né? Uma gordura insaturada já não é interessante, porque a gordura insaturada, a gordura saturada não é interessante e a insaturada dos óleos virgens, extras virgens, é que vão fazer benefícios para a nossa saúde. E também a gente vê, além da alimentação, assim, falando em alimentos realmente, a gente vê também a questão de suplementação, né? Tem gente que coloca lá no Instagram ou no Facebook, seja o que for, tô saindo pro treino, tô tomando tal coisa com tal coisa meia hora antes, sei lá. Isso. Esse tipo de receita também... O pós-treino, pré-treino, né? Então, assim, cada bebida dessa, sendo ela energética ou proteica, ela deve ser calculada. Quando um atleta ou uma pessoa que faz uma atividade física faz uso de um suplemento energético ou proteico, isso é calculado de acordo com a alimentação dele. Porque a gente não pode suplementar proteína demais, que a gente sobrecarrega a função renal, e nem podemos tomar energia demais, porque a gente vai acumular essa energia em forma de gordura no nosso corpo. Então, a gente não vai conseguir o objetivo. Você já ouviu falar aquelas pessoas que malham e não conseguem o objetivo? Porque não conseguem fazer esse equilíbrio. Às vezes, se alimentam de forma errada, usam o suplemento que o colega indicou. Então, assim, se o teu colega toma, ele tem o mesmo peso, não pode. Ele é a mesma profissão, não pode. É o mesmo, mas não é você. Então, a gente sempre fala que o alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento, né? Então, a gente não pode fazer disso geral. Cada um tem o seu. E, assim, eu acho que, no caso, seria uma pergunta mais adequada para o educador, mas eu acredito que a Jorge possa comentar também. O pessoal tá ali fazendo exercício, parou, tirou a foto e fica lá, né? Como a gente viu o depoimento. Acho que isso também deve trazer essa desconcentração, né? Claro, na hora da prática. Claro, o exercício físico, ele demanda repetição, ele demanda disciplina. Então, assim, deve ser orientado, né? Você não pode estar parando o exercício. Esse exercício pode gerar algum problema se você não fizer a repetição adequada. Se você quer uma hipertrofia muscular, aquela repetição não pode ser interrompida, porque senão você não obtém o resultado desejado. Então, realmente, vamos tirar a foto depois que concluiu a sua série, que fica melhor e mais interessante, né? E também, não sei se no seu consultório acontece isso, mas já chegou alguém que diz, traz uma foto ou mostra alguma coisa na internet, eu quero ficar com esse corpo, quero ficar igual, fulana antes, fulana depois, eu quero ficar assim. Não, as pessoas trazem a foto, traz a dieta, eu quero seguir uma dieta parecida com essa, eu quero tomar isso aqui, porque um amigo meu disse que tomando eu ia secar em uma semana. Não existe milagre, Marina. Você pode observar que a gente viu na reportagem que a nossa querida entrevistada, ela emagreceu 12 quilos em um ano. Então, assim, toda perca rápida, eu sempre digo que quem perde peso encontra. E a gente não tem que perder peso, a gente tem que eliminar o peso.
né? Então, chegar com uma foto, querer ficar com o corpo de fulano ou de ciclano não resolve. A gente tem que fazer uma avaliação nutricional bem minuciosa para saber o que é que realmente a pessoa está precisando, o que é que o paciente está precisando. E assim fazer a sua alimentação para que ele vai ter resultados melhores, vai manter sua saúde, né? E vai conseguir ficar mais feliz, porque a gente precisa se alimentar para ficar feliz. A alimentação é um prazer, né, Marina? Também, acima de tudo. Né? E também, as pessoas também, hoje, com essa questão de internet, todo mundo sabe tudo, né? Agora todo mundo sabe um pouquinho. E as pessoas já chegam com aquela questão, fulano tem tanto % de gordura no corpo, né? Como é que esse cálculo auxilia os profissionais na hora de montar Marina, baseado no percentual de gordura corpórea, a gente vai ver o quanto essa pessoa tem que perder, porque primeiro a gente faz o cálculo para ela perder esse percentual de gordura e depois a gente faz o quê? A gente faz o cálculo do que ela vai ganhar de massa muscular para manter a adequação do seu perfil, porque a gente tem a compleição corporal. Então, eu não posso querer que uma pessoa que tem uma compleição pequena fique com um músculo que ficaria, por exemplo, eu que tenho uma compleição média, de média a grande. Então, assim, a gente tem que avaliar, essa avaliação da gordura corpórea nos ajuda a poder adequar a dieta e os exercícios, né, que o profissional de educação física vai avaliar também, mais adequados para aquela pessoa. Mas nada trazendo de um cálculo de um programa que viu na internet. Não, existem métodos específicos, a gente tem até hoje ultrassom, que a gente usa na clínica de nutrição para poder fazer com que a gente calcule, né, essa quantidade de gordura, bioimpedância e outras técnicas que nos dão esse valor exato. A gente vai para o intervalo agora, mas a Georgia continua aqui com a gente. Na volta a gente vai falar um pouco sobre explicar também os benefícios dos alimentos orgânicos. É daqui a pouquinho. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Consumir alimentos livres de agrotóxicos ainda é algo raro na mesa do brasileiro, né? Além do preço alto, tem gente que ainda não consegue adequar isso porque pesa no orçamento. Existe outro problema, que é a falta de variedade dos produtos orgânicos pelos supermercados, né? E aqui em Fortaleza acontece uma feira semanalmente que oferece uma boa variedade desses produtos. Vamos ver. Cultivados sem agrotóxicos, os alimentos orgânicos não contaminam o solo e são mais saudáveis. Eles são cultivados respeitando os processos naturais. A gente respeita a safra, a gente incentiva que o solo tenha mais qualidade, a gente protege o solo e na hora das dificuldades a gente usa elementos de origem natural para o combate a algum desequilíbrio que a gente encontra. Para esse casal, gastar um pouco mais vale a pena. Na sua opinião, qual a importância de você procurar uma alimentação mais saudável, ter hábitos mais saudáveis? Olha, é não gastar o dinheiro na farmácia. Juliana consome salada orgânica há mais de 2 anos. Sente diferença até no sabor. A folha realmente ela é mais crocante e você consegue conservar mais, né? Então essa eu acho que é a principal diferença das folhas normais. Vale lembrar que o consumo só deve ser feito depois da lavagem, como qualquer alimento que é levado à mesa. A feira acontece toda terça-feira por iniciativa de uma associação de produtores cearenses, a ADAL. A associação surgiu em 97, quando 30 famílias que produziam e consumiam esses produtos resolveram criar estratégias para comercializar esses alimentos. Aqui no Mercado dos Pinhões, a feira funciona há 1 ano e meio e não tem só fruta e verdura, não. Tem geleia, café, ovo e até pão, tudo orgânico. Se a gente for comparar com as frutas, as verduras convencionais, tem muita diferença. Tem diferença na qualidade do produto em si, tem diferença na durabilidade depois da colheita e tem diferença nutricional já comprovado cientificamente. Bacana, né? A gente viu aí algumas questões, né? A questão do respeitar a safra, usar produtos naturais até para combater pragas, etc. Como é que isso chega na mesa da gente? Assim, a gente escuta falar isso, mas não entende de que forma isso vai ser um benefício para a nossa alimentação. Como a gente pode ver, inclusive na reportagem, ela citou que tem valores nutricionais mais
relevantes nos alimentos, né? No tomate, a gente tem mais conteúdo de licopeno, né? Que é um grande protetor contra problemas cardiovasculares. Então, a gente pode... Tem pessoas que acham que, por ser orgânico, ele vai estar feio, vai estar menor. Não, pelo contrário. O sabor é muito mais acentuado, né? As frutas são bem mais doces, são bem mais saborosas. E como a gente sabe, quanto mais sabor na mesa, mais prazer. Então, a gente sabe que isso também vai influenciar no hábito mais saudável, que algumas pessoas não têm o hábito pelas verduras. Então, por ser mais saboroso, né, a gente usaria menos temperos, né, usaria mais as folhas e verduras para ter uma alimentação mais saudável. A gente viu também, além de hortaliças e frutas, ovo orgânico, né, mel, pão, a Mirelle mostrou pra gente, né? Isso também tudo é a questão da forma de produção, né, desses alimentos. Exato, eles são produzidos sem usar conservantes, né? No caso desses produtos, eles não usam conservantes, eles têm um prazo de validade menor, porque eles são embalados ao natural, fabricou, já embalou. Então, a gente não tem aquele problema de ter consumo exagerado de sódio que vem nos conservantes. E aí a gente vê que o diabético hipertenso pode, né, ter uma vantagem no consumo desses pães, por exemplo, né, desses alimentos, não dos doces, mas dos pães, do ovo, né? Ah, Jorge, mas o que é que tem de conservante no ovo? Não no ovo, mas na questão da alimentação da galinha, ela é mais natural, né, dos frangos. Então, produtos e subprodutos se tornam mais saudáveis no nosso consumo. Se a gente for observar, é como se a gente estivesse voltando para aquela coisa da fazenda, do rural, que a gente plantava lá e já se alimentava, né? Marina, exatamente isso. Essa vida é o que a gente busca hoje. A alimentação saudável, exercícios. Hoje a gente precisa de pouca coisa, né? O carro é automático, tudo é muito automático, então a gente acaba se exercitando menos. Então, essa vida de mais saúde, desde a mesa, né? Desde o produtor, até a gente elaborar um prato sem muita fritura, né, sem muitos temperos industrializados, acaba gerando uma consequência, uma sobrevida melhor e uma longevidade, que é o que a gente busca. E nessa questão dos valores, né, o produto orgânico ainda é um pouco mais caro do que o produto não orgânico, tradicional, né? Como é que será que no futuro a gente vai igualar isso aí? O que vocês acham que estão nesse ramo aí e observam melhor essa questão? Marina, isso aconteceu com os produtos integrais. Quando começou-se essa busca pelos produtos integrais, o pão preto, o pão de centeio, esses produtos eram pouquíssimo, né, produzidos em pequena quantidade. Hoje em dia a gente já tem quase a mesma produção dos produtos brancos, né, não integrais para os integrais. O preço é praticamente o mesmo e a tendência dos orgânicos é chegar nesse nível. Mais pessoas produzindo, a procura, né, sendo maior, e aí a gente acaba tendo um nivelamento. Acho difícil chegar no mesmo preço, porque a produção dos alimentos tradicionais, ela se torna em maior volume, porque eles não respeitam a safra, né, fazem aceleram o amadurecimento, então tem uma produção maior. Mas a diferença com o tempo, ela vai ficar cada vez menor. E a existência de feiras aqui em Fortaleza é super bacana, né, na hora dessa compra. Porque você sabe onde encontrar todos os produtos. Hoje, em alguns supermercados, a gente encontra 1, 2 ou 3 produtos. Nessas feiras onde tem essa associação, você encontra diversos, né, produtos até que você não encontra em grandes supermercados. Por serem orgânicos, eles têm uma durabilidade maior de geladeira. Então, você pode comprar e ter você gasta mais na hora, mas em compensação você não vai perder aquele produto na sua geladeira. Você vai usar até o final sem ter perca nenhuma. E a reportagem também tocou que é importante também lavar, né? Porque as pessoas acham, porque não tem agrotóxico, porque quando o produto tem agrotóxico, você passa lá 10 anos lavando aquele tomate e tal. Também precisa ter uma lavagem. Precisa, porque eles são cultivados no solo, nós temos bactérias que vivem no solo, né? Que podem contaminar. Nós temos os protozoários, né? Aquelas larvinhas dos protozoários que ficam, né? Os ovozinhos que ficam grudados, e a gente tem que fazer esses procedimentos, né? Uma pré-lavagem com água e vinagre, para poder soltar areia, resíduos orgânicos, né, desses vegetais. Em seguida, você coloca em imersão por 15 a 20 minutos. Para cada 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, né? Ou hipoclorito. Água sanitária normal, contanto que não tenha cheiro, tá certo? Água sanitária ou hipoclorito. Já vende em alguns locais o hipoclorito de gotas, que você coloca em média 4 gotas para 1 litro de água, se você preferir comprar esse hipoclorito. Então, coloca de molho, né, em imersão por de 15 a 20 minutos, todos os vegetais, laranja, folhosos, maçã, pera, tudo que você comprar. Mesmo o alimento que você não vai comer a casca, por exemplo, a laranja, às vezes você não... Mas quando você corta, a bactéria que está na casca, Marina, entra no alimento junto com o corte.
Então a gente lava até os alimentos que eu não vou consumir com a casca, né? Banana, que a gente não tem o hábito. Então a gente faz isso para não levar aquela contaminação para nossa geladeira. Entendo. Tá? E quando a gente vai comer fora, Jorge, a gente quer manter aquela alimentação saudável, né? A gente vai para o restaurante, a gente quer comer salada e tudo, Isso. mas a gente não sabe a procedência, não sabe se foi lavado. Você, como nutricionista, opinião pessoal, recomenda comer ou só procurar produto já cozido, etc? Marina, a gente tem que procurar primeiro estabelecimentos que você possa perguntar se tem um profissional da área de alimentação, um engenheiro de alimentos, uma nutricionista, porque tendo esse profissional, nós vamos garantir que aquela salada e aquelas refeições todas, que a gente se preocupa muito com a salada, mas as refeições ou alimentos com molho, muitas vezes tem mais problemas do que as saladas, porque a contaminação e a proliferação bacteriana naqueles molhos de carnes, frangos ou aves podem causar uma contaminação e um problema de saúde, né, uma toxinfecção muito maior, de um poder virulento muito maior. Que seria, por exemplo, um armazenamento inadequado? Isso, faz o molho e não armazena aquela carne numa temperatura adequada ou na refrigeração, ou na hora do cozimento não faz o cozimento adequado e acaba que aquela bactéria vai ficar lá, porque hoje as bactérias são bem resistentes. Tem umas que resistem a 400 graus. Então a gente tem que ter todo um cuidado, desde a hora do recebimento com os nossos alimentos orgânicos, até a hora de chegar na nossa mesa com esse alimento. Então, procurando um local, Marina, que eu tenho um profissional da área de alimentação trabalhando, eu vou garantir, vou ter uma segurança melhor. Então, ao chegar no restaurante, se informar se tem um nutricionista, se tem um engenheiro de alimentos, porque aí vai ser mais importante, né? Você vai ter mais segurança de consumir com tranquilidade aquele alimento. Interessante, porque normalmente as pessoas quando se preocupam, o que ela faz? Ela vai olhar a cozinha, né? Mas normalmente não pergunta se tem um nutricionista ou um engenheiro de alimento no restaurante. Exatamente, porque o olhar a cozinha já está no processo final, né? A segurança alimentar, Marina, ela vem desde o momento que você faz a compra até o momento em que você serve para o teu cliente. Aquele cuidado com a temperatura do balcão, a gente chega em alguns restaurantes que o balcão está desligado, a comida está fria, então a cozinha pode estar linda, perfeita, limpa, mas se lá no balcão não tem a temperatura adequada, a gente não vai garantir a saúde daquele alimento, né? Porque muitas pessoas manipulam, pegam na mesma colher, então as bactérias estão presentes em tudo. Então, se nós não tivermos cuidado, a contaminação acontece com um simples descuido. Então, o cuidado tem que ser geral. Né? Quero agradecer muitíssimo a presença da doutora Georgia aqui com a gente, esclareceu muita coisa. A gente falou aqui de muita coisa relacionada à alimentação saudável e dicas interessantes para você. Muito obrigada, Marina, pela sua participação. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a dieta, que é tratamento médico, tanto para diabético quanto para os hipertensos. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com Vida e Saúde. O diabetes é caracterizado por uma diminuição na capacidade de metabolizar carboidratos e gorduras. Diminuir a quantidade desses alimentos e evitar o fast food no dia a dia é receita de sucesso que serve também para quem sofre com a hipertensão arterial. Vamos ver. Diabetes e hipertensão. O que essas doenças têm em comum? Ambas são degenerativas e não têm cura. As duas também estão associadas à má alimentação e hábitos pouco saudáveis. Eu tenho que ter um peso corporal equilibrado. Se eu tenho aquele excesso de peso que caracteriza uma obesidade, um sobrepeso significativo, isso aí vai ser difícil para o controle metabólico no caso do diabetes, como também a alteração da pressão arterial no caso da hipertensão. A alimentação saudável constitui um fator de primeira escolha no tratamento da hipertensão do diabetes. Dona Maria tem 89 anos. É diabética e hipertensa há mais de 2 décadas. As consequências dessa perigosa combinação foram desastrosas. A aposentada já teve 4 acidentes vasculares cerebrais. Quem conta é a filha dela, Marta Rocha. Agora, recentemente, há uns 4 anos atrás, ela começou a aparecer outras consequências da diabetes e da hipertensão, que foi o AVC isquêmico que ela teve. Até hoje, a idosa tem dificuldade em se adaptar com a alimentação. É péssimo, porque a gente é presa
essas dietas, essas coisas, aí a gente se torna achando ruim, né? Mas aí eu como tudo, misturo lá tudo, como carne, como tudo. Não muda, não quer mudar a alimentação. Nós é que adaptamos a nossa alimentação à dela. Foi o jeito, porque ela não, se a gente mudasse a alimentação dela, ela não queria comer. Seu Raimundo tem hipertensão, mais conhecida como pressão alta, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os olhos e pode causar paralisação dos rins. Ele conta que foi pego de surpresa. É uma doença que não aparece sintoma, nada, então você tem que se cuidar, tá medindo, tem que dar ao médico para poder medir a pressão, né? A ciência já comprovou. Está ao alcance das mãos evitar hipertensão e diabetes. A receita não está na farmácia, mas sim nos alimentos. O grão de bico, por exemplo, é fonte de fibras. Já a soja pode substituir a carne vermelha. Essa é a receita da qualidade de vida. A alimentação do diabético e do hipertenso se caracteriza por uma alimentação saudável, que não difere da população em geral. E a nossa convidada desse bloco é a endocrinologista, a doutora Manuela Meirelles, que está aqui conosco. Doutora Manuela, essa mudança na vida dos pacientes com diabetes, né, que a gente viu aí os dois lados, a diabetes e a hipertensão, mas a doutora Manuela vai falar mais sobre diabetes. Como é que é para conscientizar o paciente da importância de mudar a alimentação? Essa é a parte mais difícil do tratamento, porque comer é um dos prazeres, né, da vida. Mas, na verdade, a alimentação do diabético, ela deve ser igual a de todos nós. Nós deveríamos ter alimentação direito para evitar de nos tornarmos diabéticos. Porque diabetes é uma doença multifatorial. Claro que tem a herança genética, que isso não tem como mudar. Mas se a gente se preparar desde cedo a fazer exercício físico, ter uma vida saudável, comer alimentos corretos, né? Tudo isso vai fazer com que ocorra uma progressão menos ruim do diabetes, ou então a não progressão, ou não desenvolvimento da doença, né? Porque quando a gente escuta falar em diabetes, a gente só pensa, tem que tirar o açúcar da alimentação. Só vê o açúcar como um grande vilão da doença. Realmente tem isso do açúcar ou é mais amplo? Isso, não é só o açúcar em si o problema. Na verdade, são todos os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados. Que aí entra o arroz, principalmente o arroz longo fino, né? Entra o macarrão, entre todas as massas, para a gente que gosta de goma, entra a tapioca, entre as bolachas, entre todos os carboidratos que são refinados. Os carboidratos, eles devem fazer parte da alimentação do diabético, mas deve-se preferir os carboidratos integrais, as fibras, né? No caso, os cereais integrais, os pães integrais, porque isso aí evita a entrada rápida do açúcar na célula. O açúcar que seria mais indicado, né? A gente poderia pensar, é realmente o adoçante ou o diabético pode optar, por exemplo, por um açúcar mascavo ou aquele outro açúcar novo agora que está sendo vendido, né? No caso do diabético, realmente tem que retirar o açúcar. Totalmente. Hoje até os pediatras, eles já orientam que a gente, na introdução dos alimentos da criança após aleitamento materno, não se use mais açúcar, né? Tentar fazer com que a criança aprenda a gostar do sabor das frutas, do sabor dos alimentos, sem o sabor do doce, porque o sabor do doce ele mascara o sabor real dos alimentos, né? Mas para o diabético tem que ter a retirada do açúcar, tem que ser usado o adoçante. Isso. O ideal é a retirada. Pronto. E assim, a senhora falou que é refinado, não? Então quer dizer que o refinado, ele entra mais rápido na nossa corrente sanguínea. Na corrente sanguínea. E dá o pico de glicose, aumenta a variabilidade glicêmica, tudo isso faz com que os riscos e as complicações do diabético cheguem também. A gente vê também a situação, principalmente entre quem é mais jovem, né, que descobre a diabetes ainda na adolescência, nessa fase da juventude, que é mais complicado também, por exemplo, resistir a um fast food, né? Nesse caso aí, hoje já se tem um índice de diabetes tipo 2 também na fase de criança e adolescente. Mas assim, o mais comum nessa fase mais precoce da vida é o diabético tipo 1, que é aquele diabético que realmente vai precisar usar insulina. Mas hoje, por conta do excesso alimentar, por conta dos erros alimentares, já existe diabetes tipo 2, que era mais comum na idade mais velha, né, mais idosa. Já existe tipo 2 entre os jovens. E a gente encontra também, às vezes, entre esses jovens que são insulino-dependentes, né, pessoas que, eu vou
comer um fast food aqui, mas já vou olhar a minha glicemia, como é que tá, para ver, já não... Ainda dá para eu comer alguma coisa e tal. Como é que funciona isso, assim? Esse comportamento pode trazer algum prejuízo? Assim, no caso do diabético, quando ele usa insulina e que ele faz o controle glicêmico através da contagem de carboidrato, o que é isso? Eu já uso insulina, então eu vejo quanto está a minha glicose antes da alimentação. Naquela refeição eu conto qual é a porcentagem de carboidrato, a quantidade de carboidrato, e eu uso uma quantidade de insulina que caiba nessa minha refeição. Então, nesse caso, eu posso ter uma refeição mais livre, né? Isso é um ganho de tecnologia para o diabético. Porém, por outro lado, acaba fazendo com que ele não respeite os limites da educação alimentar. E isso não é bom, porque é a questão da variabilidade da glicemia. Eu não posso estar só eu tenho que ter uma glicemia estável. Eu ficar com baixos e com altos, picos e vales, isso não é bom para o controle. Por isso que se fala que a pessoa que tem diabetes não pode ficar muito tempo sem comer, que pode passar mal. A alimentação do diabético, ela deve respeitar os horários. A nossa também. O ideal é que a gente consiga comer de 3 em 3 horas. São as 3 refeições maiores, o café da manhã, o almoço e o jantar, que são refeições mais balanceadas. E 3 lanchinhos, que são as colações, que ficam entre os intervalos das refeições, que são refeições com menor valor calórico e com menos açúcar, né? A gente falou aqui de jovem, né? Mas o idoso também dá muito trabalho, né? Sim, a gente viu aí na reportagem o depoimento da mãe e da filha. A mãe, uma senhora já de idade, dizendo, eu não gosto, é ruim, não gosto de seguir dieta. E a família toda teve que se adaptar ao cardápio dela para poder convencê-la a comer, né? Isso é bacana, a família ter esse tipo de postura? É porque entra na história do que é a educação alimentar mesmo. Então, não é só o diabético que precisa seguir aquela alimentação correta. Nós todos deveríamos comer como se fôssemos diabéticos. Retirar o açúcar refinado, né? Diminuir carboidratos que são carboidratos refinados, melhorar carboidratos integrais, cereais integrais, diminuir gordura, porque a gordura também entra nessa história, e diminuir o sal. O sal, é isso que eu ia perguntar. Para o hipertenso, a gente tem como vilão o sal, né? Para o diabético também, ele traz prejuízo? O diabético também. Na verdade, o sal traz prejuízo para todos nós. É preconizado que a gente deveria comer apenas 5 gramas de sal por dia, que é o cloreto de sódio. Dessas 5 gramas, 2.000 miligramas são de sódio mesmo, né? Mas o diabético, ele deve comer menos ainda, em torno de 1.500 miligramas de sal, de sódio, no caso. O sal, ele é responsável por um índice muito alto de complicações diabéticas, problemas renais, aumento da incidência de infarto do miocárdio e hospitalizações por insuficiência cardíaca congestiva. Então, não só para o hipertenso, mas para o diabético, a diminuição do sal é realmente muito importante. E hoje a senhora acredita que a indústria da alimentação, de maneira geral, tem dado opções para as pessoas que precisam desse tipo de tratamento? Sim, a indústria tem dado... No começo a gente só via produtos diet, mas não tinha tanta, né, variedade. A indústria tem dado muitas opções, esse comércio de alimentos diet e lights, ele realmente tem dado opções para o diabético ter uma alimentação um pouco mais rica, mas entra nos cuidados com os excessos, né? O diet é um alimento onde foi retirado totalmente um item. Esse item pode ser o açúcar, como esse item pode ser a gordura, como esse item pode ser o sal. E o light, ele é retirado só parcialmente. Então, na verdade, a indústria ainda confunde muito o chamar o diet e o light, e às vezes bota esse nome mais no sentido do apelo comercial do que, na verdade, no real. Então, toda vida que um diabético vai comprar um produto desse, o ideal é que ele realmente leia o rótulo e veja quais são os ingredientes que foram retirados ou diminuídos. A gente está encerrando esse bloco, mas eu acho importante a gente frisar. Se o diabético não seguir esse tratamento, essa dieta que é para a saúde dele, o que é que ele pode ter de problemas, doutora? Olha, a diabetes é uma doença silenciosa e ela é uma doença progressiva e degenerativa. Então, as complicações, elas são muitas, né? Eles vão das complicações a nível ocular, com cegueira, renal, com insuficiência renal, necessidade de hemodiálise, a nível vascular, com amputação dos pés ou das pernas ou dos dedos, e acaba que torna a vida do diabético uma vida sem qualidade. E é esse o grande problema, porque ele vai gerando complicações que tiram a qualidade de vida. Então,
tem que se tratar precocemente para não deixar atingir essas complicações. Ok, eu quero agradecer muitíssimo a presença aqui, a ótima entrevista da doutora Manuela. A gente vai para o intervalo. Na volta, o nosso foco é a hipertensão. Quais cuidados você precisa ter? Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos com o programa Vida e Saúde, hoje falando de alimentação. A cardiologista, a doutora Maria Tereza, é nossa convidada para falar sobre os cuidados na prevenção à hipertensão. Tudo bom, doutora Tereza? Tudo bom. Doutora, a gente está falando aqui sobre a alimentação e a endocrinologista falou no bloco anterior que os diabéticos seguem uma alimentação saudável que todo mundo deveria seguir. A mesma coisa para o hipertenso, a gente pode pensar? Mesma coisa. Preferência à dieta do paciente, tanto hipertenso como diabético, principalmente hipertenso, deve ser uma dieta com pouco sal, né? E pouco sal, o que é a dieta pouco sal? Digamos, 5 gramas de sal de cozinha equivale a 2 gramas de sódio, que é a necessidade diária. 5 gramas, se a gente fosse pensar de sal, é o quê? Uma colherzinha pequena? De café, daquela de café, pequenininha. Isso café. A gente come bem mais, se a gente for pensar mais, na exato. alimentação do dia inteiro, né? E alguns, assim, citam até como uma tampinha da caneta Bic, cheia de sal, né? Corresponde a 5 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e 2 gramas do sódio normal que a gente necessita, do sódio e o sódio, né? Não precisa cortar totalmente o sódio, é importante não, de ter, jeito nenhum. Mas na quantidade adequada. Se a pessoa tiver dificuldade, assim, de, eu não sei fazer isso, eu não sei medir, eu não sei dosar, você pode usar o seu paladar. Se você sentir o sabor do sal no seu paladar, a dieta já está além do... Já está errada. Do ideal, está errado. Interessante, porque é uma coisa bem cultural, né? O que a gente aprendeu é que prova para sentir o sabor do sal, que aí tá bom, né? Aí tá então, bom, agora é o contrário, tem que mudar essa cultura. E outra coisa também, dá preferência a gorduras não saturadas. O que são gorduras saturadas? Aquela que você tem no animal, na carne do animal, aquela carne que você... Quando você vai preparar o frango, você tira a gordura visível do frango, o couro. Quando você vai preparar a carne, você tira aquela gordura visível da carne. Dá preferência a óleo de canola. Você pode usar também o azeite extra virgem, né? E o óleo de girassol. Se você tiver dificuldades financeiras, não puder estar comprando esses óleos, são caros, mas pelo menos você fica mudando. Usa uma vez o óleo de soja, outra vez usa o óleo de milho. Intercalando. Certo? Intercalando. Outra coisa, comer muita fibra, né? Muitas hortaliças, muitas verduras. Existem fibras solúveis e insolúveis, né? Você pode comer. As insolúveis geralmente estão nas hortaliças, nos grãos, castanhas, né? Castanha do Pará. E as solúveis você encontra em algumas frutas. Você pode se alimentar muito bem também de aveia, né? A aveia não é cara, às vezes você compra no supermercado, você pode adicionar os alimentos. O importante é comer muita fibra, muita fruta, muita verdura, pouquíssima gordura e pouco sal. Doutora, e assim, às vezes para mudar esse comportamento, eu acredito que também precisa de uma coisa que vem maior, por exemplo, uma instituição de fora, o Ministério da Saúde. Como é que ele tem trabalhado nisso, por exemplo, para atacar uma indústria que exagera na quantidade de sal de um alimento industrializado? Existe isso, essa preocupação que vai além da... A Sociedade Brasileira de Hipertensão e Brasileira de Cardiologia, eles sempre estão publicando, até nas revistas que nós vimos aí, Veja, essas revistas, nas revistas também do próprio departamento, eles publicam acerca de que não se deve consumir embutidos, enlatados, né, aquelas carnes de lata, né, que chamam. E quando você for consumir um alimento, você olhar sempre a quantidade de sódio, geralmente que ele tem que ter ali no máximo até 10, 13 gramas. Se você usar um alimento que tem mais acima de 20, aí já é muita quantidade de sódio, né? E outra coisa, nós temos no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia o acesso para qualquer pessoa leiga que quiser
orientação acerca de dieta, de alimentação mais equilibrada, de estilo de vida, né? Então, o site é cardiol.br, www.cardiol.br, ou então você coloca no Google Sociedade Brasileira de Cardiologia e você entra, tem um acesso para o não profissional de saúde e não profissional de saúde, que é o leigo. E qualquer pessoa pode acessar e ter orientações. Existe a possibilidade do hipertenso, assim, por exemplo, ter o hipertenso que precisa da medicação e o que só com a alimentação consegue controlar, ou precisa juntar as duas coisas? Porque é o seguinte, existem 3 classificações da hipertensão, né, geralmente. Existe a hipertensão boa, ótima, que é a 12/8. Existe a hipertensão limítrofe, que é aquela 13/8, que é a que se chama de normal alta. E assim, maior ou igual a 14/9, é considerada uma pressão elevada, é a hipertensão estágio 1. Quando você passa para o estágio 2, digamos 160 até 179/109, estágio 2, ou estágio 3, 180, 110, o paciente no estágio 2 e 3, ele tem que sempre passar pelo médico. Mas geralmente no estágio 1, que é aquela pressão 14/9, a primeira consulta do paciente visto de tratamento, o que é que você faz? Você manda ele retornar com 6 meses, faz mudança de estilo de vida, além da dieta, você pede para o paciente fazer atividade física. Como é a atividade física? Eu vou ter que fazer no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana. A diretriz brasileira, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, preconiza 5 vezes por semana, mas existe um consenso que você pode fazer 30 minutos, 3 vezes por semana. Já é um consenso. Aí você muda, faz mudança de estilo de vida, dieta, o paciente retorna com 6 meses. Se não atingiu a meta, quer ficar 13/8 pelo menos, aí você pensa em fazer uso de uma medicação. Se o paciente está com a pressão 14/9, é isso aí. Agora, se o paciente chega com pressão 160/109, por exemplo, a pressão está alta, aí nunca foi tratado. Aí você faz essas alterações, manda o paciente retornar com 1 semana, certo? Depois com 1 mês, depois com 2 meses. Se persistir em níveis elevados, você faz uso de medicamentos, com mudança do estilo de vida. Porque é muito importante também perder peso. Às vezes tem essa associação frequente, né? Exato, está diretamente relacionado a perda de peso com o controle da pressão arterial. E se o paciente é teimoso também, não quer seguir, que prejuízos ele pode ter para a saúde dele? Olha, se você não cuidar da sua pressão arterial, o que é que vai acontecer? Você vai ocorrer comprometimento de órgãos-alvos. O que são órgãos-alvos? São órgãos vitais para a nossa existência. Cérebro, você pode ter um acidente vascular encefálico. Coração, você pode ter infarto, pode evoluir o coração crescer, tem insuficiência cardíaca. Você pode haver também o comprometimento dos rins, certo? Que são vitais. Ninguém vive sem rim, né? Você tem que ter pelo menos um rim para poder sobreviver. Então, se você não cuidar da sua pressão arterial, você vai, com o tempo, desenvolver isso aí. Só que a gente observa, por incrível que pareça, que somente 50% das pessoas continuam o tratamento da hipertensão depois de 1 ano de diagnóstico. Certo? Que péssimo exemplo, hein? E somente cerca de 20% dos pacientes são aderentes ao tratamento. Porque o tratamento da hipertensão não é só um tratamento médico, farmacológico, de medicamento, não. Existe o tratamento não farmacológico, é isso que a gente comentou tudo agora, e o farmacológico. E então, muitas vezes as pessoas não querem aderir. Então, o Ministério da Saúde, que você falou, eles têm feito, por exemplo, no dia do hipertenso, né, no dia do cardiopata, no dia Mundial da Saúde, tem vários dias que é comemorada a hipertensão arterial e feito medidas lançadas à população e orientado medidas educativas acerca disso. Mas as pessoas são relutantes e não querem seguir o tratamento correto. Então precisam se conscientizar, né, doutora? Não tem consciência do mal que a hipertensão vai fazer no futuro dessas pessoas. Eu acho que a gente deixa mais ou menos essa mensagem aqui da importância desse cuidado, né? Infelizmente a gente não tem mais tempo. Quero agradecer muitíssimo a doutora Tereza. A gente vai só mudar de assunto aqui para ver uma reportagem especial. Muito obrigada, doutora. Ok, obrigada. Prazer também. O
nosso quadro semanal, a gente vai ver que o Sky é o primeiro time do Norte e Nordeste a participar da principal competição de basquete do país, né, o NBB, como a gente viu nesse ano. A nossa equipe foi acompanhar através de exames médicos anuais, né, no Hospital Regional da Unimed. Vamos ver como é que foi. Há 3 semanas, o time está fazendo uma avaliação física e médica. Tudo isso é uma preparação para a temporada que vai acontecer em outubro deste ano. Como é que você avalia hoje o condicionamento físico dessa equipe? Não, hoje a gente está começando somente a temporada, então não dá para a gente ter uma avaliação concreta. Nós fizemos uma série de testes, começamos os trabalhos e o nível de condicionamento dos atletas ainda está muito baixo, mas porque é o início da temporada. Por isso que a gente está aproveitando toda essa estrutura que a Unimed está nos proporcionando, para que a gente possa montar todo um trabalho para conseguir chegar no nosso objetivo, que é disputar o título no final da temporada. O objetivo é sempre almejar algo mais, né? Na temporada passada a gente já conseguiu fazer uma bela campanha, a gente espera esse ano conseguir ir mais longe, levar esse time nos melhores resultados possíveis esse ano no NBB. Os jogadores se submeteram ao teste ergométrico com monitoração cardíaca e eletrocardiograma, que analisa o sistema cardíaco do atleta e identifica possíveis problemas no coração. Esse exame aqui é de ergometria, é um teste de esforço, é um exame importante para qualquer pessoa que pretende praticar esportes, mais ainda para os atletas profissionais. A gente avalia a função cardiovascular, a capacidade do atleta, a presença ou não de arritmias durante o esforço, como é que se comporta a pressão arterial, enfim, toda a função cardiovascular a gente vai avaliar aqui no esforço. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Nosso programa fica por aqui. Você já sabe, para críticas e sugestões, você acessa o nosso endereço de e-mail ou conversa com a gente nas mídias sociais. Até o próximo programa e tchau, tchau. Vida e saúde. Apoio cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.